ao texto de Hebreus agora, irmãos, capítulo 5. Abra aí na sua Bíblia, tá? Texto de Hebreus, capítulo 5, tá? Hoje nós vamos trabalhar aqui dos versos 5, ao verso 10. Então, o texto de Hebreus, capítulo 5, versos 5 a 10. Farei a leitura e depois uma breve oração. Irmão, esteja atento já na leitura. Diz o seguinte a palavra de Deus, no capítulo 5 de Hebreus, versos 5 a 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Verso 6. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7. O qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Verso 8. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E verso 10. Chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, vamos orar. Peço que os pais me ajudem quanto ao silêncio e à ordem no culto. E o Gessé também ali, que está nos auxiliando como diácono, tá? Então vamos nos dedicar a esse momento, porque o momento da palavra é um momento sacro, um momento onde conversões ocorrem e principalmente, amados, para nós eleitos, a santificação, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, queremos neste momento lhe pedir, Pai de amor, que os nossos corações estejam abertos à Tua palavra, através, Deus, da ação do Espírito Santo. Peço ao Senhor que toda reverência em nós seja aqui exercida no temor ao Senhor, em respeito ao que estamos fazendo, lendo a Sua palavra, expondo a Sua palavra, que tem poder para nos converter, que tem poder para nos regenerar, que tem poder, Senhor Deus, para nos salvar e santificar. Nos ajude. Eu peço que o Senhor controle o ânimo das crianças, que o Senhor, Pai de amor, dê a elas também essa porção, pois necessitam de salvação. Que, Pai de amor, almas venham a conhecer a mensagem da cruz, entender e se render a ela. É o que eu te peço, Pai. Me dê clareza, esteja comigo, Senhor Deus, um pecador que necessita de graça, que necessita de condução para, Deus, ser claro e objetivo na comunicação da Sua palavra. Me ajude, Senhor. Nos conduza. Conduza a congregação no entendimento das Escrituras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada, quarta-feira, estávamos falando sobre os 4 primeiros versos aqui do capítulo 5, aonde o autor de Hebreus começa a executar uma explanação sobre o sumo sacerdote. Ele começa a explicar quais são as atribuições, os requisitos para ser um sumo sacerdote. Os irmãos, se estiverem lembrados, algumas coisas foram ditas em paralelo com o pastoreio. Uma delas é que ninguém se elege, ninguém se designa pastor. E assim também acontecia com os sacerdotes. Este era um desígnio de Deus. Deus levantava os seus sacerdotes.
e eles tinham por obrigação, como judeus, de serem da tribo de Levi. Eles tinham por obrigação ser da linhagem de Arão, o primeiro sacerdote. E por que o autor de Hebreus ele está falando sobre o sumo sacerdote? Porque ele tem em vista agora concluir este pensamento com o nosso grande sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. E por quê? Porque nós sabemos que todas as prefigurações do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Quando os judeus entregavam sacrifícios sem mancha, sem defeito, aquilo era um símbolo, uma sombra do que viria. O perfeito sacrifício, Cristo Jesus, o ungido de Deus. Então, amados, os versículos 4 e 5 formam uma unidade, pela simples razão que mostram paralelismo, comparações. Assim como Arão, e assim também Cristo foi. Nesses versículos, o autor de Hebreus se concentra no sacerdócio agora de Cristo, ao destacar os seguintes pontos: a honra do ofício, o chamado de Deus, a semelhança com uma diferença, o Filho de Deus. Então veremos, na continuação da exposição, a diferença do sacerdócio arônico para o sacerdócio de Cristo. Nós iremos destacar aqui também, com base no autor de Hebreus, a superioridade desse sacerdócio. Afinal, no capítulo 4, nós vimos o poder da palavra, que sonda, que perscruta o nosso íntimo e revela as nossas intenções. E através dessa, irmãos, ele também nos coloca em um juízo. Porque quando a palavra age em nós, desperta em nós o nosso débito. Porém, não pode parar por aí. Deve avançar. Até quem? O nosso sumo sacerdote. O autor de Hebreus quer fazer isso com nós, com cada um de nós. Assim como esse povo a qual ele escreveu. Ele quer falar: olha, vocês estão em débito com Deus. A palavra de Deus revela isso para cada um de nós. Ele citou o Salmo 95, falando sobre a incredulidade dos pais destes judeus. Só que ele ainda diz: porém existe esperança, meus irmãos. Esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Esforcem-se para encontrar este caminho. Esforcem-se. Foi isso que ele disse, amados, no verso 11 do capítulo 4. E agora ele vai dar os motivos para nós irmos até esse sacerdote, Cristo Jesus. A partir do verso 5, eu entro no texto, utilizando agora a versão King James atualizada. Diz o seguinte: desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho, hoje te gerei. Então aqui, amados, nós começamos a observar no verso 5 algumas semelhanças e um paralelo. Primeira coisa, perceba que ele coloca desse mesmo modo. Nos parece que o autor está dando continuidade naquilo que ele disse. Vamos lembrar o que ele disse no verso 1 do capítulo 5? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens, nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aí você vai lá para o verso 4. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim como o sacerdote judeu, que recebia lá os sacrifícios, assim Cristo também foi designado por Deus. Um cuidado que você tem que ter no texto não é porque o Pai designou a Cristo ser esse grande sumo sacerdote, que é uma razão para você argumentar que existe hierarquia entre a Trindade. Isso é uma heresia, irmãos. Não existe hierarquia na Trindade, eles são um.
existe harmonia de pensamento, existe a mesma essência, a mesma santidade, a mesma justiça, a mesma obediência. E nós devemos entender isso à luz do texto. E ele diz, desse mesmo modo, após apresentar as atribuições de um sumo sacerdote, ordenado dentre os homens, mediador entre Deus e os homens, que se compadece daqueles que se apresentam diante de Deus, pois o mesmo está rodeado de pecados. Vejam isso no verso 2, quando ele ainda está falando do sacerdote judeu, hebreu. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, ou seja, amados, após apresentar as atribuições desse sacerdote judeu, ele começa a apresentar Cristo. Agora, amados, veremos semelhanças, porém superioridade. O texto ainda diz, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote. Cristo não buscou isso. Ele não fez isso para se gloriar, mas pelo contrário, ele recebeu a glória do Pai. Ele recebeu a autoridade, ele recebeu o poder. Veja, amados, na primeira vez o autor usa a citação para comparar o Filho, Jesus, aos anjos. Lembram disso no capítulo 1, verso 5? Ele compara aos anjos, porque a qual dos anjos disse ele alguma vez, tu és meu filho, neste dia te gerei. Então ele volta a fazer uma comparação e fazendo algumas citações semelhantes. Amados, na primeira vez que ele usou essa citação de comparação do filho com os anjos, foi no capítulo 1, verso 5, como vimos. Mas agora a citação deste salmo, pois é um salmo que ele está citando aqui, contrasta indiretamente Cristo a Arão. Jesus é o Filho de Deus. E mesmo assim ele é chamado e designado por Deus para servir como sumo sacerdote. Então nós começamos a perceber algumas diferenças. Arão não era filho de Deus, gerado de Deus, como Cristo. Arão, amados, era homem, designado, como disse, e ordenado no meio dos homens. Cristo não. Todo o desígnio de Cristo veio na eternidade. Todo o desígnio de Deus para Cristo, o plano redentivo, o pacto da redenção, foi feito na eternidade. Mas veja, ele continua. Mas foi Deus quem declarou, tu és meu filho, e hoje te gerei. O que ele está citando aqui é o Salmo 2, verso 7. Vamos ver? Olha a citação do Salmo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 2, se você não sabe, é um salmo messiânico, que fala sobre Cristo. E o autor de Hebreus está aqui mais uma vez aplicando teologia bíblica. Os irmãos estão lembrados do que é teologia bíblica? É o enredo das Escrituras. É a conexão dos livros. Como que Gênesis se conecta com Hebreus? Como que Salmo se conecta com Hebreus? Através dessas aplicações, através dessas exemplificações. Como podemos encontrar Cristo no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento? Como podemos fazer essas conexões? O autor de Hebreus, ele faz isso de uma maneira exímia. Ao citar Salmo 2,7, o escritor combina os dois conceitos, filiação e sumo sacerdócio. Perceberam isso? O sumo sacerdócio de Cristo se deriva da sua eminência como filho. Nossa confissão afirma isso. O Pai de ninguém é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O autor de Hebreus, ele dá um complemento. Ele diz que essa geração de Cristo no Pai lhe traz algumas atribuições eternas. E uma delas é o sacerdócio. Então, o que nós começamos já a fomentar aqui no texto?
que Cristo não se tornou sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote especial. Ele é um sumo sacerdote de uma filiação eterna. Porque muitos assimilam a Cristo só se tornou sumo sacerdote quando ele adquiriu a forma humana, quando ele sofreu, quando ele padeceu e quando ele ascendeu aos céus. O que o autor de Hebreus está falando é que Cristo não buscou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas ele se tornou, ele é, mas foi Deus quem declarou: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Vocês entenderam então? A conexão de filiação com o sumo sacerdócio está atrelado um ao outro. Aí você pode perguntar, né, como já estamos respondendo a esta pergunta: qual relação existe entre filiação e sacerdócio? Que relação tem isso? Amados, a questão aqui não é uma relação mútua entre o pai e filho. Antes é a relação com os homens, entre as quais ele se evidenciou. Que gênero de filho Deus nos proclamou? Por certo que não, amados, não é questão de filiação, ele teria que ser mediador entre Deus e os homens, portanto, sua geração, ou seja, geração eterna, inclui sacerdócio. Para que fique mais claro, talvez você não entenda. Então, Cristo, ele foi gerado do Pai, isso significa que ele é criatura? Não. Aqui temos um ponto de atenção. Que o filho pode ser criatura para alguns descuidados. O texto do Salmo, capítulo 2, verso 7, quer dizer que a filiação de Jesus procede de Deus. É isso. Filho, hoje eu te gerei. A filiação de Cristo, Deus Filho, ele está dizendo que procede de Deus. Não temos embasamento aqui para falar que é uma criação de Deus. Alguns alegorizam desta forma, para que fique claro para o irmão. Quando você olha para o sol, o que você percebe? Assim eu vejo sol e também vejo luz. Assim eu vejo também calor. Então o fato do sol existir, automaticamente existe luz e existe calor. O sol gera luz, o sol gera calor. Mas significa que o sol está criando luz? É diferente. Assim, o filho é gerado do Pai. Verso 6. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo o sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Aqui é um texto que eu posso chutar que 90% dos cristãos não entendem. O que é ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque? Aí você pensa: eu já li, estou falando para crente que lê a Bíblia, né? Eu li esse nome em algum lugar. Eu fui lá em Gênesis e eu li esse nomezinho Melquisedeque em algum lugar. Mas aí vem uma pergunta: será que é o mesmo? E o que tem a ver aquele camarada lá que teve um encontro com Abraão com o que o autor de Hebreus está falando num tempo muito, mas muito posterior a este? Vamos lá. O texto diz que ele revela em outra passagem. Ora, é verdade, irmãos, que o Salmo 2 enfatiza o ofício do sumo sacerdócio de Cristo. Mas principalmente o Salmo 2, ele enfatiza o ofício de rei. Você pode colocar, ele é curtinho. Põe desde o verso 1, por favor, Rodrigo. Salmo 2. Desde o verso 1. Olha só. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Está vendo porque é um salmo messiânico? Ungido. E dizem: façamos em pedaço
as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoadores. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo, verso 6, eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Então, se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai pensar, o Salmo 2 fala sobre reinado, o reinado de Cristo. Aí você pensa automaticamente aqui no texto de Hebreus, por que o Salmo 2, autor de Hebreus? Se o Salmo 2 está falando sobre o ofício de rei, por que você linka ele para falar do sacerdócio? Vamos ver, irmãos. O Salmo 2 enfatiza esse ofício de rei, que recebeu as nações como herança e as governa com um cetro de ferro. A continuação do texto vai dizer isso no Salmo 2. Como então alguém pode perguntar, Cristo pode ser sumo sacerdote também? Talvez esta fosse uma pergunta dos hebreus que receberam esta carta. O autor espera essa objeção, irmãos. E como fez anteriormente, ele usa o Antigo Testamento para dar uma resposta para o seu ponto de vista. Por isso que ele diz, e revela em outra passagem. Quando ele fala isso, ele está se preparando para fazer uma nova citação. E qual é? Tu és sacerdote para todo sempre. O escritor de Hebreus estava totalmente familiarizado com o ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é algo desconhecido para esse homem. E a fim de definir com exatidão o tipo de sacerdócio de Cristo, ele cita agora o Salmo 110, verso 4. Vamos ver? Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então não é só Gênesis não, tá? Devemos observar que assim como Deus se dirige ao filho, no Salmo 2, verso 7, ele também lhe fala no Salmo 110, verso 1, e também o 4. O Salmo 110 também é um salmo messiânico. Assim Deus anuncia o reinado e o sacerdócio do seu filho, em uma só pessoa. Talvez, irmãos, o Salmo 2 para os hebreus não fosse suficiente, porque ia levantar essa pergunta. Peraí, mas o Salmo 2 está falando de reinado, como é que você quer falar de sacerdócio? Aí ele complementa no texto, e revela em outra passagem. Aí ele cita o Salmo 110. O autor, então, ele gosta de fazer esse manuseio das Escrituras, apanhando textos do passado para poder fazer aplicações no presente, tudo para trazer a ideia de que Cristo agora é superior a toda a linhagem judaica. Ou seja, ele quer deixar muito bem enfatizado que toda aquela ordem sacrificial, litúrgica, foi encerrado em Cristo Jesus. E sendo encerrado, existe uma nova ordem. Existe, amados, agora umas novas observâncias. Quem era circuncidado, foi circuncidado por um motivo e por uma administração no Antigo Testamento. Que agora não é assim, agora é um reinado de Cristo. A circuncisão agora na nova aliança é uma circuncisão do coração. E ele complementa no verso 6, conforme a ordem de Melquisedeque. Aqui mora a dúvida, né, de muitos. A ideia de um rei sacerdote, ficou claro isso? Que ele quer passar essa ideia de um rei sacerdote, por isso que ele utiliza o Salmo 2 e o Salmo 110, reinado e sacerdócio. Ele fala sobre Melquisedeque, dentro desta ideia. A primeira referência que notamos ocorre em Gênesis 14, verso 18. Pode pôr pra gente? Olha quem é Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Tu
trouxe pão e vinho. Então aqui nós temos alguém que é sacerdote e também é rei. O autor de Hebreus responde uma possível objeção falando: Cristo é da mesma linha que Melquisedeque. Em que sentido? Tanto rei e sumo sacerdote. É somente isso. Você não deve ficar pensando Melquisedeque era da onde, quantos filhos ele tinha, né? Qual é o significado do nome Melquisedeque? Não, a intenção do autor aqui é simplesmente unir o ofício de rei com o ofício de sumo sacerdote. Pronto. É isso. E você lá alegorizando, Melquisedeque, quantas letras tem nesse nome? Né? Aí eu acho que, o que será que a numerologia vai me dizer, né? Balela. O contexto já explica o porquê que o autor utilizou Melquisedeque. Amados, Zacarias também falou sobre esse reinado unido com o sumo sacerdócio. O judeu, então, não poderia ter essa surpresa, porque um judeu conhecia, sim, as profecias, conhecia os salmos, mas veja o que Zacarias, capítulo 6, verso 13 diz: e construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono. E haverá harmonia entre os dois. Amados, o ofício de Cristo, a mediação de Cristo é infinitamente superior. Cristo é o mesmo que é o pastor e a porta das ovelhas. Cristo é também o sacrifício da propiciação e também ele é o sumo sacerdote que oferece esse sacrifício. Cristo é completo. Por isso que ele é o nosso Salvador, irmãos. Ele tem uma linhagem, uma filiação eterna que não se compara a nenhum homem. Perceba que o reinado de Cristo ele é completo porque ele é justo e ao mesmo tempo compassivo. Nós percebemos que neste reinado, ele no seu trono, ele oferecerá todas as condições que necessitamos. Veja, nós temos um rei que governa com compaixão. Nós temos um rei que não é um tirano. Nós temos um rei que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um rei que nos chama para se assentar na sua mesa e para comer com ele. Nós temos um rei que o acesso à sala do trono está livre. E ele nos convida, não é que nem Xerxes, quando Esther vai até ele e fica com medo e tinha que esperar, né, para se o cetro fosse ou não a sua direção. Não! Nós temos um rei que chama você para conversar. Nós temos um rei que está pronto para nos ouvir. É diferente. Verso 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Veja só, irmãos, durante seus dias na vida da terra, diz o autor, o escritor de Hebreus quer provar que Jesus não se tornou um sumo sacerdote depois da sua ascensão, mas que já durante sua vida na terra o Senhor ofereceu orações e súplicas. Então veja, ele sai de uma eternidade, porque ele falou, filho, te gerei. Ele sai do Salmo 2, que remete à eternidade, e agora ele fala sobre a vida terrena. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer provar que esse ofício de Cristo sempre esteve contido nele, desde sua filiação. Amados, veja, a referência à vida terrena de Jesus parece estar ligada aqui, e alguns teólogos vão trazer esse pensamento e faz muito sentido. Pela datação de escrita do livro de Hebreus, grande parte, amados, do Novo Testamento já estava concluída, principalmente os evangelhos. Provavelmente ele utilizou os evangelhos para escrever o verso 7 em diante.
é com referência, aqui, amados, ao sofrimento do Getsêmani, que ele vai começar a argumentar. E através desse sofrimento no Getsêmani, ele quer provar e demonstrar o sacerdócio real de Cristo. Ele diz, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, e em clamor e com lágrimas. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver? À primeira vista, a frase, irmãos, ele ofereceu orações e súplicas, parece ser um tanto litúrgica. Em que sentido? Parece que o sacrifício oferecido por Cristo foi suas orações e súplicas. No entanto, a expressão que descreve a obra mediadora de Jesus deve ser entendida como significado da atividade sacrificial. Jesus, com oração e súplica, agiu como sacerdote. Ele orou a Deus em favor dos pecadores, cujo pecado ele tinha tomado sobre si. É isso que entendemos por padecer. Ou seja, o sofrimento que Cristo teve no Getsêmani, você pensa lá, Jesus está fazendo uma oração no âmbito pessoal, porque ele pede para Deus, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele está falando sobre a obra dele. Você não pode ter uma leitura tão simplista, meu irmão. Se ele está no Getsêmani sofrendo por causa deste cálice, o cálice diz respeito a nós. O cálice diz respeito a mim e a você. Então, se ele sofreu, se ele agonizou e suou, pingou sangue, foi por causa do sacrifício por mim e por você. A sua obra, como o seu ofício como sumo sacerdote, já começa a aparecer no simples ato, que de simples não tem nada, mas no Getsêmani. Orações e súplicas não são sacrifícios, irmãos. Entenda. E tem pouca semelhança com o trabalho de sacerdote no altar. Por quê? Porque o sacerdote, ele não se colocava como o próprio sacrifício no lugar da pessoa. Pois o veremos oferecendo a si mesmo como sacrifício o Cordeiro de Deus. Amados, isso é algo que foge e vai além da nossa compreensão. O sacerdote que já estava ali como sacrifício, intercedendo e agonizando por nós. É como aquele animal que era levado para sacrifício, se ele mesmo já chorasse e intercedesse. Amados, Cristo, ele já é o sacrifício propício para Deus. E ele mesmo já está se oferecendo. De que forma? Chorando, com lágrimas, com compaixão. Amados, Jesus, com oração e súplica, agiu como sacerdote. Ele orou a Deus em favor dos pecadores, cujo pecado ele tinha tomado sobre si. É isso que entendemos, irmãos. Veja, essas orações revelam a profundidade da agonia espiritual e também física de Jesus, expressa também pelas gotas de sangue caindo ao chão. Eu li alguns comentários, alguns estudos feitos por essa passagem de Mateus 26, verso 39 a 42, quando relata ali que realmente ele pingou sangue, essa agonia dele. E até mesmo alguns médicos dizem, se você sofrer um nível extremo de angústia, você pode transpirar sangue. Não sou médico para entrar nas minúcias sobre isso, mas existem alguns comentários a respeito. Amados, isso, nesta atitude, ele prova para nós que ele realmente é um sumo sacerdote. Aquele, completa o texto aqui o autor de Hebreus, aquele que podia salvar da morte. Então ele ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas a quem? Ele pediu a quem? Aquele que podia salvar da morte. Poderíamos perguntar por que Jesus orou por libertação da morte, quando sabia que ele foi enviado justamente para morrer.
Você já perguntou isso nesse texto de Mateus? Ou Lucas? Por que Jesus pede para Deus, para ele livrar ele da morte? Afastar de mim do cálice é justamente afastar ele da morte. Talvez a utilização desta passagem do Getsemane traria essas dúvidas para os autores de Hebreus. Amados, perceba, o próprio Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, tinha concordado com o decreto de redimir a raça humana mediante o envio de Deus à Terra. A sua oração, portanto, não surge de uma ignorância. Mas, amados, de um ponto de vista, Jesus sabia que o Pai havia comissionado para redimir o mundo. Mas de outro ponto de vista, Jesus viu os horrores de sofrer as indescritíveis agonias de ser abandonado por Deus e experimentar a morte eterna. Essa oração de Jesus no Getsemane não era apenas para afastar da morte, mas sim de afastar de um sofrimento que o desligaria de Deus. Pai, por que me abandonaste? Atos capítulo 2, o sermão de Pedro em Pentecoste, verso 24, veja só o que relata aqui. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Isso foi o que Jesus experimentou sobre si. Quando nós dizemos que Jesus morreu por nossos pecados, nós temos que entender a profundidade disso. Dizer que Jesus morreu por nossos pecados é dizer que ele experimentou a separação de Deus. Receber a ira de Deus sobre si significa receber aquilo que estará eternamente no inferno. O que é o inferno? O despejar da ira de Deus. Foi isso que Jesus recebeu sobre si. Por quê? Porque ele se tornou maldito, ele recebeu a nossa culpa, tudo veio sobre ele e existe consequência. Qual é a relação de Deus que é santo, infinitamente santo, com o pecado? Então o ato de Jesus receber o pecado sobre si, existe uma consequência para com Deus, por mais que seja momentânea. Ele experimentou aquilo que eu e você deveríamos experimentar. Tendo sido ouvido, diz o autor de Hebreus, por causa da sua reverente submissão. As orações e súplicas de Jesus foram ouvidas. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 43, diz o seguinte, que nessa oração no Getsemane, um anjo do céu apareceu a ele e o fortaleceu. Como Deus respondeu à oração de Jesus para que fosse libertado da morte? E aqui está a resposta. Jesus acompanhou sua oração com um pedido para que a vontade de Deus prevalecesse. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, afasta de mim este cálice, mas antes não seja feita a minha, mas a sua. Essa é a oração de Jesus. Essa é a oração que ele ensinou para os discípulos no Sermão do Monte. Então, como que Deus o fortaleceu? Porque diz que um anjo veio e fortaleceu. Amados, assim ele reverentemente, olha o fortalecimento, em que âmbito está? Se submeteu à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, então pressupõe que é a submissão. Ele experimentou a morte, mas pela obediência, pela submissão, Deus o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1, verso 1. Amados, isso tem uma alta representatividade para nós. A obediência é o fortalecimento que Cristo recebeu. A obediência é o fortalecimento que nós recebemos do Espírito Santo. Porque quando diz as Escrituras que ele nos convence do pecado, ele está dizendo o quê? Está errado. E te incentivando ao quê? A obedecer. Não existe salvação desatrelada da obediência.
Se você é uma pessoa que ouve o evangelho, porém não aplica nada, que salvação é essa? Seja feita a tua vontade, é justamente estar disposto a obedecer ao Senhor. O desejo, a agonia de Cristo era justamente não ter essa separação. Porque ele sabia o quão duro e o quão difícil isso era. Mas ao mesmo tempo você vê essa reverente submissão. No verso 8 isso vai ficar ainda mais claro. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Filipenses capítulo 2 começa a ecoar na minha mente quando eu leio o verso 8. A ecoar. Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Quando a palavra servo é utilizada, irmãos, logo eu penso em submissão e obediência. Mesmo considerando o fato dele ser o filho de Deus. Veja que o autor de Hebreus continua a apresentar a sua defesa de um sacerdote rei. O autor apresenta este assunto ao mencionar primeiro a divindade de Jesus, que ele falou no início, correto? O filho gerado do Pai. E ao afirmar este fato de maneira concessiva, embora fosse o próprio filho, para destacar a sua humilhação e a obediência ativa como homem. Denota um agravamento aqui no que ele quer falar. Ele quer trazer uma ênfase. Ele quer falar, veja, que mesmo como homem, mesmo também como Deus, ele se submeteu. O texto ainda diz que aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Aí você pensa, Cristo, o Filho de Deus, tem que aprender a obedecer? Pode soar estranho isso, amados. Ele não diz porque Jesus era divino, ele tinha de aprender a obediência. Ele não disse isso. Jesus não teve de aprender nada a respeito de obediência, porque a obediência estava entranhada no seu ser. Pois a vontade de Deus era a mesma que ele tinha. No entanto, a sua humanidade, a humanidade de Cristo, amados, nesta humanidade, Jesus teve que mostrar total obediência. Ele teve que tornar-se obediente até a morte de cruz. Então, quando ele diz a perfeita obediência que ele teve que mostrar e aprender, é esta obediência em forma humana. A submissão, a voluntariedade de poder estar executando a obra de Deus. E quando eu olho para Cristo e eu sou um cristão, eu tenho que pensar, qual é a minha voluntariedade em fazer a vontade de Deus? Qual que é a minha disposição em querer glorificá-lo? Porque aquilo que está em Cristo, o que diz lá em Filipenses? Que o mesmo sentimento que esteve nele, esteja em quem? Esteja em vós. Tenha o mesmo pensamento, tenha o mesmo sentimento que Cristo, de ser sujeito, de obedecer a Deus. E aonde eu encontro a vontade de Deus? Nas Escrituras. Passamos 2 dias inteiros sabendo quais são as nossas atribuições bíblicas no lar, como homem, como esposa. Está ali. Se você realmente é um cristão, não é uma opção para você. E aquilo é apenas uma das atribuições de cristão. Uma. Cristo estava completamente disposto a oferecer a sua vida humana para fazer a vontade de Deus. É isso que chamamos de perfeita obediência. A pergunta é legítima, né? Jesus tem que aprender a obediência. Como o Filho de Deus é perfeito desde a eternidade, como é que ele tem que aprender algo? Mas em sua humanidade, Jesus cresceu em sabedoria e estatura, e em favor diante de Deus
e dos homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Jesus cresceu em conhecimento, em sabedoria e estatura, em favor diante de Deus e dos homens. Quais são os dois mandamentos? Qual o resumo das duas tábuas? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus fez isso. Jesus, ao obedecer a Deus, ao se sujeitar à própria lei de Deus, tanto ativamente como passivamente, ele nos mostra o que é cumprir a lei. Ser cristão é cumprir a lei de Deus. Então, logo, exige de nós responsabilidade em obediência. No jardim do Getsêmani e na cruz do Calvário, Jesus demonstrou isso, porque ele sofreu os mais altos testes. Jesus foi feito perfeito mediante o sofrimento. Sua perfeição tornou-se a fonte de salvação eterna para todo aquele que obedece. O autor de Hebreus, amados, de fato repete o pensamento que expressou no capítulo 2, verso 10. Vamos lembrar? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e para quem são, todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória. Para quem e por quem são todas as coisas, corrigindo, em trazer muitos filhos à glória, tornar o capitão da salvação deles perfeito através dos sofrimentos. Você está entendendo agora por que devemos nos alegrar na tribulação, nos alegrar na dificuldade, nos alegrar pelos problemas que nos aparecem, porque é através deles que a nossa obediência está sendo forjada. É através deles que o nosso caráter está sendo assemelhado, sendo moldado ao de Cristo. E o jardim de Getsêmani é justamente isso. É a aflição somada com a obediência. Pai, afaste de mim este cálice, mas antes não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é assim que foi feito. Seja um cristão completo. Seja um cristão aos moldes de Cristo, não aos seus moldes. Pois este Cristo que nos salva sofreu e obedeceu. Verso 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Ecoa aqui também o verso 10, a qual ele já disse. É o verso 10 do capítulo 2 sendo repetido aqui, no verso 9. Muito semelhante, só que com outras palavras. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte. E fonte vem do grego aitios, da salvação eterna. O que significa aitios? Significa aquilo que é a causa de algo. É o causador, ou seja, o autor. Depois ele vai dizer no mesmo texto que ele é o autor e consumador da nossa fé. E fé pressupõe confiança, fé pressupõe entrega, que pressupõe obediência. Sua fé vai ser consumada, meu querido, com certeza. Significando isso, amados, ele não quer dizer que Deus não seja o dono da salvação. Deus não seja o autor do plano de redenção. Porque quando ele diz que Cristo, ao ser aperfeiçoado, se torna a fonte, ou seja, a causa, alguns podem pensar que onde fica Deus no plano de redenção? Em vez disso, o escritor usa o termo fonte no contexto de sua discussão sobre sumo sacerdote de Cristo. Esse é o contexto. Ele está falando sobre sacerdócio. E ao dizer isso, amados, ele quer falar que ao concretizar sua obra redentora, em obediência ao Pai, Jesus é a fonte da salvação eterna. Deus está totalmente relacionado com isso, porque Cristo foi aperfeiçoado em obediência a quem? Ao Pai. Para todos, olha para quem que é, presta muita atenção nisso.
olha para quem que é essa fonte de salvação. Para todos quantos lhe obedecem. Não é para quem levantou a mão e falou, eu quero Jesus. Não é para quem foi lá e desceu as águas do batismo apenas. Não é para aqueles que participam ativamente da igreja e da ceia do Senhor. É para todos quantos lhe obedecem. Salvação é para isso. Somente aqueles que obedecem participam da salvação. Há alguma coisa apropriada no fato de que a salvação que foi obtida pela obediência do Redentor deve estar disponível para a obediência do redimido. Como eu sei que eu sou salvo? Como eu sei que a salvação está no meu ser? Se o meu coração está sendo trabalhado, está disposto a obedecer. E não a negligenciar, e não a rejeitar, mas sim obedecer. Verso 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, mais uma vez, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, ele conclui afirmando que Deus designou Jesus para ser o sumo sacerdote. Isso é significativo, porque essa sessão sobre o sumo sacerdócio de Cristo é o que começa lá no capítulo 4, verso 14. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. E mais uma vez ele lança o nome de Melquisedeque, dizendo que não só como sumo sacerdote ele está à destra de Deus Pai, mas sim como rei. E o reinado de Cristo é justamente executar, sustentar todas as coisas, como ele disse no capítulo 3, no capítulo 1, verso 3, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e veja aqui agora, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, reinado de Cristo. Somente, amados, os que estão neste sumo sacerdote e rei é que realmente são salvos, que estão sendo regidos pelo rei, é que fazem uso dessa intercessão. Falar que Cristo é rei é falar que ele governa sobre sua vida. O que foi dito no batismo lá, Gabriela? Você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Senhor e Salvador. Senhor é quem governa. Salvador é aquele que se ofereceu no seu lugar. Então, antes de você abrir a sua boca para falar Jesus é o meu Senhor, veja quem está assentado no trono da sua vida. E como eu sei disso? Como eu sei se eu estou assentado no trono da minha vida? Qual é o seu compromisso com as Escrituras? Não tem como você medir obediência sem compromisso com as Escrituras. Porque em relação à vontade do Pai, só aqui nós podemos encontrar. Aqui está a revelação da vontade do Pai. Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Aí você sabe se você realmente está no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Viram? É isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. O rei e sacerdote. Jesus cumpriu, então, todos os deveres sacerdotais que esses hebreus tanto se vangloriavam de ter. Sacerdote é ali, na sinagoga. E o autor de Hebreus está falando, não, o nosso sumo sacerdote e rei está à destra de Deus Pai. E ele é profeta, porque ele ainda nos ensina. Que Deus te abençoe. Amém? Que você creia, que você confie, mas principalmente obedeça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?
Incline sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor.